Imagine uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente em todos os espaços vazios da ciência, mas que no momento em que tentamos pegá-la, ela simplesmente desaparece. É exatamente isso que está acontecendo agora com uma partícula fantasma que prometia explicar desde a massa das coisas até a matéria escura do universo. Se essa partícula realmente não existe, o que acontece com os maiores problemas da física que ela deveria resolver? Fica comigo, porque o que os cientistas descobriram no final de 2025 muda totalmente o rumo da nossa busca pelo funcionamento do cosmos. Para começar, vamos olhar para como o universo é construído. Imagine que tudo o que existe, desde as estrelas até você, é formado por campos quânticos que vibram o tempo todo. As partículas de matéria e de força que conhecemos são apenas manifestações dessas vibrações, como se fossem notas musicais vindo de cordas invisíveis. A física usa o que chamamos de modelo padrão para organizar essas notas, e ele é cheio de simetrias incríveis. Dentro desse modelo, temos 3 gerações de partículas chamadas quarks e leptons. Entre os leptons, temos nomes conhecidos como os elétrons, os muons e os taus, que são massivos, e suas versões extremamente leves, os neutrinos. Mas aqui é onde a coisa fica estranha. Quase todas as partículas têm uma característica chamada quiralidade, que é como se fosse uma mão dominante ou um giro em relação à direção em que se movem. Temos quarks de mão esquerda e de mão direita, elétrons de mão esquerda e de mão direita. Mas por algum motivo bizarro, os neutrinos parecem quebrar essa simetria da natureza. Até hoje, só detectamos neutrinos de mão esquerda. Ninguém nunca viu um neutrino de mão direita. Isso é um problema, porque os neutrinos de mão esquerda são famosos por serem quase impossíveis de detectar. Eles só interagem através da gravidade e da força nuclear fraca, e as duas são muito fracas. Para você ter uma ideia, a força fraca é quadrilhões de vezes mais forte que a gravidade, e mesmo assim ela é a única forma que temos de ver um neutrino individual. O detalhe é que a força fraca é preconceituosa, ele só afeta partículas de mão esquerda. As partículas de mão direita simplesmente não sentem essa força. Então, se existisse um neutrino de mão direita, ele não teria carga elétrica, não sentiria a força forte e nem a força fraca. Ele só sentiria a gravidade, que é insignificante para uma partícula tão pequena. Por ser tão isolada de tudo, os cientistas deram a ele o nome de neutrino estéril. Ele seria uma partícula estéril de qualquer capacidade de interagir com as forças da natureza. Se os neutrinos comuns já são difíceis de achar, os estéreis pareciam impossíveis, mas os físicos ficaram obcecados por eles, porque eles resolveriam 2 mistérios gigantes de uma vez só. Primeiro, a massa dos neutrinos. Por muito tempo achamos que eles não tinham massa nenhuma, mas nos anos 90 descobrimos que eles têm, embora seja uma massa absurdamente pequena. Se o neutrino estéril existisse e fosse muito pesado, ele poderia explicar por que o neutrino comum é tão leve, através de um processo chamado gangorra. Segundo, a matéria escura. Cerca de 80% da matéria do universo é invisível e não interage com a luz. Uma partícula massiva que só interage pela gravidade é exatamente o que a matéria escura precisa ser. O neutrino estéril parecia ter sido feito sob medida para isso. Mas como você detecta algo que não interage com nada? A única esperança é um fenômeno chamado oscilação de neutrinos. Os neutrinos podem mudar de sabor, eletrônico, muônico ou tauônico, enquanto viajam pelo espaço. Se eles podem se transformar uns nos outros, eles também poderiam se transformar na sua versão de mão direita, o tal neutrino estéril. Nos anos 90, um experimento em Los Alamos chamado LSND viu algo estranho. Eles dispararam um deixe de neutrinos de muon num tanque de óleo mineral. Quando um neutrino bate em um átomo, ele pode criar um muon que viaja tão rápido no óleo que cria um brilho chamado radiação Cherenkov. É como se um estrondo sônico de luz. Se o neutrino for do tipo eletrônico, ele cria um elétron que gera uma cascata de luz muito mais borrada e fraca. O LSND estava perto demais da fonte para que os neutrinos tivessem tempo de oscilar normalmente, mas para a surpresa de todos, eles viram um excesso de elétrons. A explicação mais lógica era que os neutrinos de muon estavam se transformando em neutrinos estéreis e depois em neutrinos de elétron muito rápido. Isso apontava para um neutrino estéreo com uma massa pequena, de cerca de 1 elétron-volt. Anos depois, em 2018, outro experimento chamado Mini-Boom no Fermilab confirmou esse excesso. Parecia que estávamos chegando lá, mas havia um problema. Outros experimentos, como o IceCube na Antártida, que observa neutrinos vindos do Sol, não viram nada disso. Os dados eram contraditórios. Foi então que surgiu o Microboom. Ele foi desenhado para resolver uma dúvida.
E se aquele brilho borrado que o Mini-Boom viu não fosse causado por elétrons vindos de neutrinos, mas por outra coisa? Colisões de neutrinos podem criar fótons, luz, que também geram cascatas parecidas. No detector antigo era impossível diferenciar um do outro. O microboom usa uma tecnologia de argônio líquido que consegue rastrear a trajetória exata das partículas. Ele consegue ver o ponto exato da colisão. Se fosse um elétron de verdade, o traço de luz começaria colado no ponto de impacto. Se fosse um fóton falso, haveria um pequeno espaço vazio antes do brilho começar. Em 2021, os primeiros resultados saíram e o clima começou a esfriar. E agora, no final de 2025, o Microboom publicou seus resultados finais, usando um segundo beixe de neutrinos para tirar qualquer dúvida. O veredito foi implacável. Não existe excesso de neutrinos de elétron. Todo aquele sinal que o Mini-Boom viu pode ser explicado por eventos de fótons comuns. O neutrino estéreo de baixa massa simplesmente não apareceu. Isso é um balde de água fria. O neutrino estéreo era a extensão mais simples e elegante do modelo padrão. Agora ele volta para o campo da pura especulação. Não temos mais nenhuma evidência física de que ele exista. Mas o Microboom só consegue ver partículas em uma faixa de massa específica. Se o neutrino estéreo for muito mais pesado do que imaginávamos, ele ainda pode estar por aí, escondido, agindo como a matéria escura ou dando massa aos outros neutrinos. Inclusive, o fato dele não ser leve pode ser até uma pista de que ele é realmente pesado o suficiente para ser a matéria escura. Por enquanto, o mistério continua. Os cientistas do Fermilab merecem todo o crédito por resolver essa anomalia e nos mostrar que o caminho para entender o neutrino ainda é longo e cheio de surpresas. Se você quer saber mais, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí. Até a próxima!